Pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex. Nós estamos dando uma olhada aqui no dicionário bíblico e nós vamos ver uma palavrinha aqui que eu achei interessante em compartilhar com vocês, que é a palavra chifre. O que o dicionário bíblico aqui nos traz sobre a informação chifre? Que ela tem algumas passagens que falam sobre chifre e é importante você entender o significado. Vamos lá então. Chifre. O chifre de carneiro, bode ou boi é uma figura comum na Bíblia hebraica. Pessoal, eu falo Bíblia hebraica, que é os livros, a coleção de livros do povo de Israel, que muita gente conhece como Antigo Testamento. Eu não gosto muito de chamar de Antigo Testamento, dá a entender que é algo velho, antigo, que não vamos dizer descartável, mas não, Bíblia hebraica, são a coleção de livros do povo de Israel. Isso aí é muito importante a gente destacar isso. Não é antigo, é a Bíblia, os livros que o povo de Israel tem como sagrado. Vamos lá. Indica força e dignidade. Quando o chifre de alguém está elevado, esse alguém alcançou sucesso, vitória ou vingança. Aí tem umas referências que está em 1 Samuel capítulo 2, verso do 1 ao 10, Salmo capítulo 75, verso 5 em diante, Salmo 92, verso 11, Salmo 148, verso 14, teu chifre abaixo no pó, que está em Jó 16, 15, ou cortado, em Salmo 75, verso 11, Lamentação 2, 3, Jeremias 48, 25. É estar derrotado ou sofrer perda de dignidade e estima. É interessante, Ganhar força e adquirir chifre. Ganhar força é adquirir chifre. Pessoal, não podemos misturar não. Ganhar chifre não tem nada a ver com o que hoje acontece aí, com relação ao relacionamento. Isso aqui está falando em chifre mesmo. Amós, capítulo 6, verso 13. Também os chifres ramificados significa força. Ezequiel, capítulo 29, verso 21. Salmo, capítulo 132, verso 17. Muita força e representada pelo chifre de ferro. Miqueias, capítulo 4, verso 13. Ou pelo chifre de touro selvagem. Em Deuteronômio, capítulo 33, verso 17. Por isso, o Eterno pode ser chamado meu chifre, que quer dizer minha força. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 3, Salmo, capítulo 18, verso 3. É importante você dar uma paradinha e ver essas referências. As imagens da Bíblia hebraica aparecem em Lucas, capítulo 1, verso 69. O óleo usado no ritual para ungir um rei era derramado de um chifre. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. 1 Reis, capítulo 1, verso 39. Interessante, pessoal. Até nos dias atuais, existem algumas comunidades evangélicas que eles fazem também essa representação de derramar o óleo dentro de um chifre. Eu estou falando isso porque eu passei por isso aqui em um determinado momento da minha vida. Desde que este uso de chifre como um vaso não é mencionado em nenhum outro lugar.
é possível que seu uso neste ritual fosse simbólico. Em Daniel, capítulo 7, verso 7, do 20 em diante, os 10 chifres do animal simbolizam não só força, mas também os reis da dinastia dos Seleucidas. O último chifrinho do capítulo 7, verso 8, com os olhos e uma boca falando palavras arrogantes, é Antíoco, o Epifanes. A visão do capítulo 8, do verso 13 do livro de Daniel, é explicada no capítulo 8, do verso 14 ao 22. O carneiro com os 2 chifres é o reino dos Medas e Persas. O bode com o grande chifre é Alexandre. Os 4 chifres são os reinos dos Diadocos, e os chifrinhos é o antigo Epífanes. Imagens semelhantes são usadas em Apocalipse, de certo modo tomadas de empréstimo. Então o autor, conforme aqui está dizendo, diz que pegou de empréstimo, para poder fazer a representação também. O cordeiro tem 7 chifres, que simboliza força prodigiosa. Em Daniel, o dragão tem 10 chifres. No capítulo 12, verso 3, como o monstro do mar, do verso 13, capítulo 1, é o monstro sobre o qual uma mulher escarlate está sentada. Apocalipse, capítulo 17, verso 3. O segundo monstro que vem do mar tem 2 chifres, no capítulo 13, verso 11. Os 10 chifres são interpretados como os 10 reinos do futuro, que se encontram no capítulo 17, verso 12. Aqui o escritor segue Daniel. Estes provavelmente significam reis satélites de Roma, que acabaram por destruí-la, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 16. Interessante, pessoal? Que aqui só traz essas informações, mas na Bíblia, normalmente, aqui está falando no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, normalmente eles trazem explicações, de alguns símbolos. Então, força, sim, é muito interessante algumas informações. E aí você vê muitas pessoas, infelizmente, criando, inventando um bocado de coisa. Mas é fácil de você conseguir compreender certas coisas que estão na Bíblia, principalmente nesses livros de Daniel, de Apocalipse, que são livros um pouco mais difíceis de você entender, beleza? Mas está aí o significado da palavra chifre, Não, o que traz, qual é a informação que o dicionário bíblico fala sobre chifre, eu achei bastante relevante compartilhar com vocês. Fique na paz e um abraço do irmão Alex.